Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de automação industrial. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a manutenção industrial com vistas à digitalização. Isto é, nós estamos chamando de manutenção 4.0, os impactos na manutenção industrial com a digitalização e a indústria 4.0. Em linhas gerais, o grande foco nosso é explicar que a manutenção do futuro, em função da aplicação da digitalização, ela vai sofrer uma série de transformações. Isso tanto no que abrange a parte tecnológica, a parte de processo e a parte de pessoas. Vamos conhecer um pouquinho essa proposta e essa ideia aqui apresentada. Dentro de um contexto nosso aqui de aplicação do nosso texto, eu gostaria de propor para vocês 3 bases de estudo, até para delimitar o nosso tema aqui, para a gente entender melhor. Como melhorar o índice de disponibilidade, ciclo de vida e custo com a digitalização de fábrica. Então, esse é um dos grandes elementos que a gente tem que colocar dentro desse contexto nosso. Como evoluir o modelo de manutenção dentro dos requisitos da indústria 4.0? Nós precisamos então de trazer então esse conceito da digitalização para a manutenção. Então nós vamos ver como que essa manutenção vai evoluir. E como utilizar essas tecnologias digitais, nós temos diversas, né? Onde ela vai mudar o processo e treinar as pessoas para uma nova realidade dentro dessa indústria, naturalmente focado à nossa manutenção. Bom, quem já é da área de manutenção, vamos relembrar um pouquinho, né? A evolução da manutenção. Tem diversos textos falando sobre isso, mas aqui eu estou dando uma resumida bem simples, tá? Até para a gente entender um pouquinho de forma bem direta e bem tranquila todo esse contexto evolutivo, tá? Então, antes uma manutenção reativa, né? Ela é orientada de que forma, né? Se quebrar, conserta. Era assim que fazia, etc. Talvez ainda exista algum tipo de indústria nesse sentido, mas pensando em evolução, isso já não tem mais sentido, né? Depois a gente passa para manutenção preventiva, conserta mesmo sem estar quebrado, né? Quer dizer, depois de determinado tempo você vai e conserta aquele equipamento ou faz uma manutenção daquele equipamento. E a proativa, né? Ela consertar o que está ruim. Ela está ruim hoje, mas está funcionando, tá? Mas ela está ruim. Então ela é proativa. Então ela já tá, por análise, você vai lá e faz essa manutenção. E tem a manutenção de confiabilidade, que é o nosso foco, né? Consertar o que ficará. Essa palavra é muito importante aqui dentro do nosso contexto de evolução. O que ficará ruim. Isto é, como que eu sei que vai ficar ruim? E aí é que entra todo o nosso papel de entendimento de como a digitalização proporcionará na manutenção essa resposta. Este talvez seja o item mais importante de nós entendermos aqui e é o de maior impacto dentro do nosso entendimento de manutenção 4.0. Vamos ver então como que isso vai ser construído. Montei para vocês aqui um quadro para a gente tentar assim trazer o máximo possível da realidade e de forma bem simples. Como que vai funcionar então essa manutenção 4.0? Então, se a gente pensar na manutenção hoje, a manutenção hoje ela está aqui, ó. Essa indústria em azulzinho aqui é a nossa manutenção hoje. Então eu trabalho de que forma? Eu trabalho com os técnicos e trabalho com equipamentos. Os equipamentos dizem para mim o que aconteceu e por que aconteceu. Isso no aspecto manutenção, ok? E o técnico hoje diz o quê? O que está acontecendo. Então ele trabalha para isso, o técnico especialista. Dentro desse universo aqui, eu trabalho na manutenção corretiva, preventiva ou proativa. Ele é baseado o quê? Em diagnóstico. Na melhor das hipóteses, quando se tem, ok? Mas este é o nosso universo. Bom, com a digitalização, o chamado de manutenção 4.0, o que eu passo a incorporar? Eu passo a incorporar o gerenciamento de ativos baseado em camadas de OT, onde eu trabalho baseado em prognóstico. Observa, onde eu trabalho na rotina. E fora da rotina, onde que eu peço? Juntamente com o técnico especialista, eu aplico o que junto a ele? Inteligência artificial. A partir do momento que eu aplico diagnóstico, prognóstico, baseado em camadas de OT e mais inteligência artificial, eu passo a obter uma resposta, o que irá acontecer. E isso é o que muda principalmente na manutenção do futuro. Eu passo a ter uma resposta que a manutenção de hoje não dá. A manutenção de hoje me dá, na melhor das hipóteses, o que está acontecendo e o que aconteceu. E a digitalização caminha para mim dizer o quê?
o que vai acontecer. Então, essas ações dentro esse universo, eu passo a ter ação para eliminar a falha por tendência, baseado o quê? Em prognóstico. Em linhas gerais, isso é o mais importante a entender e esse é um grande impacto que a digitalização proporciona para nós dentro dessa indústria nova. Vou mostrar para vocês aqui uma anatomia de sistema, mostrando como que o sistema aprende. O pessoal pergunta, poxa, mas como que o sistema então vai aprender? Como que é essa inteligência? Então funciona da seguinte forma, pessoal. Eu tenho aqui os ativos, por isso que se chama gestão de ativos, né? Todos os meus ativos industriais. Quais ativos? Os ativos industriais. O que eles fazem? Transformam os ativos em dados através de interfaces, criam tabela de dados, vai para um processo de base de dados, que pode ser um Big Data, ele é processado através de um processo de Machine Learning, um aprendizado de máquina, e ele vai para um elemento supervisor, que ele toma uma ação. Essa ação ela pode ser enviada para os elementos decisórios, como por exemplo os operadores ou mantenedores de campo, e ele volta como uma ação para o ativo. E isso gera o quê? Um aprendizado. A máquina envia um dado, o sistema aprende, ele identifica o que? Um padrão, você toma uma ação e esse sistema começa a aprender. Depois de um determinado tempo, por aprendizado, o sistema de inteligência ele é desviado para uma ação de decisão e ele automaticamente toma uma decisão ou começa a informar para você tendências que podem acontecer. Como, por exemplo, você pode identificar através desse modelo de aprendizado e comportamento, por exemplo, que uma válvula ela tem uma tendência a quebrar ou travar 85% num determinado período de uma semana. O próprio sistema aponta isso para você. Então, isto é indicar o futuro. E isto é o que muda nessa manutenção inteligente. Então, este é o conceito de aprendizado. Por que os sistemas são mais eficientes? Né? O que muda? Né? Através da implantação destas tecnologias. Então vamos entender um pouquinho aqui. Então eu tenho aqui a análise do tempo, do que? O tempo que nós vamos entender um pouquinho. De quando ocorre o evento lá no ativo até tomar uma ação. Então vamos ver então. Então eu tenho um tempo para que isso ocorra. Então de que forma que eu posso o quê? Me tornar mais eficiente a partir da colocação dessas tecnologias? Faço o quê? Monitoramento em tempo real. Então, a partir do momento que eu faço monitoramento em tempo real, eu diminuo o tempo aqui. Olha, eu começo a fazer uma análise utilizando dados do Big Data e Inteligência Artificial. Depois, eu começo a implantar sistema de suporte a tomada de decisões automatizadas. Também eu diminuo o tempo aqui. E aí o que eu faço? A implantação de processos cyberfísicos, né? A integração do sistema aprendizado. Pronto, então o que eu faço? Eu diminuo esse tempo então do evento à ação realizada. Então isto é diminuir o tempo. Isto sou eu utilizar a tecnologia realmente para eu obter ganhos. Eu queria propor aqui para vocês um panorama de manutenção. Tem diversos estudos em relação a isso. A gente não quer em nenhum momento postular isso aqui, porque não é o objetivo nosso, mas eu queria colocar um tripé para vocês, onde a gente vai focar em disponibilidade, ciclo de vida e custo de operação e manutenção. Então a disponibilidade, então manter equipamentos em funcionamento, o maior número de horas de produção. Então esse é um elemento importantíssimo, né? Aonde eu vou focar? Falha no uso, desgastes e falha na aplicação. São os elementos que alteram os elementos de disponibilidade. O ciclo de vida, utilizar o equipamento ao longo do seu ciclo de vida dentro de parâmetros técnicos e custo. Quais são os elementos que impactam? Descarte por mudança, mudança tecnológica e dificuldades operacionais ao longo do tempo. E o custo de operação e manutenção, utilizar o equipamento dentro do TCO total, né? O custo total de aquisição dentro de parâmetros e planejamento de uso. Quais são os elementos de impacto? Falha na operação, descontinuidade de peça e uso inapropriado. Qual a ideia, pessoal? Digitalizar esses elementos para que a gente possa realmente fazer aquela diminuição do tempo e aumentar a nossa eficiência na manutenção. Quais são os principais desafios da manutenção? Pessoal, há diversos, tá? Eu queria colocar só 3 aqui, que são. O pessoal reclama muito, o pessoal fala muito sobre isso, né? Tem diversos, mas vamos aqui, isso é para limitar o escopo, e depois vocês podem adaptar a realidade de vocês e focar conforme a necessidade. Então, o primeiro problema, identificação de problemas e suas causas. O que acontece?
há, pela quantidade de ativos cada vez maior na indústria, uma dificuldade na identificação do problema e a causa. Isso é uma reclamação muito grande que há nas equipes de manutenção. Depois, a complexidade da solução. Pessoal, cada vez é mais difícil, cada vez a tecnologia é maior e é mais difícil encontrar o que é complexo, né? As manutenções hoje são cada vez mais difíceis, os equipamentos hoje são cada vez mais sofisticados, então exige conhecimento, recurso e tempo. Então esse é um grande desafio e uma reclamação grande. Depois, a retomada da produção no processo, tanto para iniciar a produção num setup e principalmente numa retomada. A máquina ou o processo para por algum motivo de manutenção, é muito demorado fazer a retomada, até pelo conhecimento e expertise também. Esses são desafios que a manutenção se depara. Soluções para a manutenção 4.0. Então aqui a gente vai, eu vou permear para vocês algumas sugestões para que vocês apliquem na manutenção. Elas não são únicas, mas elas normalmente vão gerar grande impacto. Então nós vamos falar de cada uma delas. Ações de manutenção baseadas em eventos, o gerenciamento de ativos em cloud, o uso de realidade aumentada, criação de modelos de predição, eliminação de manutenção preventiva, conexão de inventário de fábrica, monitorar o técnico de manutenção e o uso de acesso remoto. Então vamos em cada uma delas. Bom, de forma bem simples e direta, a manutenção baseada em eventos, o que você tem que focar para desenvolver o projeto da digitalização da manutenção? O que você tem que verificar? É que não há mais tomada de ação sem um evento devidamente sinalizado por um modelo inteligente. Isto é, os seus ativos têm que ser inteligentes. Então você não vai mais atuar num ativo sem você ter uma informação ou um dado consolidado que ocorreu um evento nele. Quanto maior a capacidade de coleta de dados dentro da sua camada de internet das coisas que você vai criar no seu ativo, maior a sua capacidade de análise baseada em ciência de dados. E depois, a manutenção baseada em eventos com inteligência artificial permite decisões baseadas em prognóstico. Então, resumindo a mente, você não vai tomar nenhuma ação em campo sem ter um sistema de inteligência que vai te direcionar, isto é, se vai nortear se você vai tomar uma ação ou não e que ação você vai tomar. Então essa é uma grande diretriz numa manutenção baseada em eventos. Outro item importantíssimo, gerenciar ativos em rede, baseado em cloud. Não só mais gerenciar o ativo hoje. Então você vai, além de gerenciar o ativo, enviar esses dados para a nuvem. Tá? Então utilizando protocolos industriais em todos os sensores e atuadores existentes. Bem como os controles de hardware e software. Então, todos os seus ativos, essas informações, elas vão para a nuvem. Criação de camadas de rede, sensoriamentos adicionais. Vocês vão ter que adicionar camadas de IoT para fazer o quê? A convergência de sistemas. E depois vocês vão enviar esses dados para sistemas locais com diagnósticos e envio para a cloud para análise e prognósticos. Hoje os ativos, inclusive, mais modernos, já estão vindo, por exemplo, com camadas de cloud prontas. Como, por exemplo, você adquire hoje um compressor de ar moderno, ele já tem uma camada de cloud computing do próprio fabricante, que você vai poder utilizar também para tomada de decisões. Uso de realidade aumentada na manutenção fundamental. Com a camada de ativos digitalizada, no caso nós estamos colocando isso como uma premissa, né, IoT, você vai mapear ativos físicos e relacionar a operação e manutenção. Depois, você vai incorporar procedimentos de operação, manutenção e segurança em ferramentas de análise de campo, óculos, tablets e celulares. Pessoal, você vai levar essa ferramenta para o campo para você interagir no universo cyberfísico. Depois, o próprio técnico ele vai interagir com o sistema dentro do ambiente de realidade aumentada, permitindo os sistemas aprenderem com os próprios eventos. Isto é, o técnico vai interagir no campo, vai tomar uma ação e o próprio sistema vai ser realimentado e vai aprender com o próprio técnico, como nós vimos lá na anatomia de um sistema, como ele aprende. Também nós vamos criar modelos de predição, baseado em aprendizado de máquina. Digitalizar o equipamento de manutenção e o ativo de planta, enviando esses dados para a camada via IoT.
Vocês vão conectar todos os bancos de dados da planta, planejamento e manutenção e inventário técnico e realimentar. Tudo isso vai estar conectado na aprendizado. O sistema vai aprender como que a manutenção opera. Esse é o objetivo. Depois vocês vão criar modelos de predição e prognóstico baseado em dados de ativo, conhecimento prévio dos técnicos. Pessoal, os técnicos é que vão criar o quê? Os modelos de predição para cada tipo de ativo de campo, porque você vai monitorar ele através de aprendizado de máquina. Então isso é a criação de modelos. Eliminação da manutenção preventiva. A gente tende a eliminar isso, tá? Então você vai focar o quê? Na substituição das ações de prevenção, baseada em tempo, né? Substituindo baseado em diagnóstico de ação em confiabilidade. São prognósticos inteligentes, então é isso que nós vamos fazer. Criar modelos de forma a analisar disponibilidade, ciclo de vida e custo do ativo. Focar no melhor ponto de uso. Vocês vão usar o que é isso? Inteligência artificial. E conectar todo o planejamento e técnicos numa sala. Essa é uma proposta, tá? Onde todas as tomadas de decisões são baseadas e orientadas a eventos e prognósticos inteligentes. Então você passa a ter um centro de comando de manutenção todo inteligente baseado nessas novas premissas dos elementos digitais. Muito importante também você conectar o inventário de fábrica. Então você vai conectar a rede de ativos no planejamento e inventário de fábrica também para criar inteligência. Vocês vão analisar os dados de manutenção como as peças também, reposição, spare parts, né? Seus comportamentos padrões, de forma a otimizar o custo e tempo, tempos de entrega, essa coisa toda. Conectar o ativo e inventário com os fornecedores e assistência técnica autorizada. Pessoal, vai estar tudo dentro da sua fábrica, assistência técnica autorizada, os fornecedores de equipamento, tanto de suprimentos de manutenção quanto o próprio equipamento industrial do ativo. O outro elemento importante de segurança é o monitoramento do técnico que vai para campo. Isso é uma tendência, tá? Por exemplo, usar sensores de geoposicionamento em equipe de manutenção para análise de permissões, principalmente em grandes plantas. Usar sensores de gases nos técnicos e monitoramento dos sinais vitais na camada de OT, está conectado no cloud, relacionado com a operação e segurança. Conectar ações de segurança operacional com os técnicos, tudo em rede, analisando permissões, contingência e cenário de trabalho. Isso é muito importante numa criação hoje da digitalização com o viés da segurança. Uso de acesso remoto, especificamente VPNs, redes virtuais privadas. Qual o objetivo? Acessar equipamentos de forma remota. Conectar ativos críticos de terceiros e os seus respectivos fornecedores com os técnicos externos. Hoje os equipamentos já podem ser monitorados externamente pelo próprio fabricante do equipamento e é onde interage com os técnicos de manutenção local em campo. Usar a análise de dados interna do Big Data e os dados dos sistemas de terceiro para planejamento de paradas e intervenções. A conexão do terceiro, do cloud do terceiro, do seu equipamento junto com o seu próprio cloud dentro do Big Data. E permitir acesso remoto para análise de desempenho e gestão do ativo por um terceiro como serviço. Nesta mesma linha de acesso remoto, no caso agora utilizando drones. Utilizar drones em inspeções de difícil acesso e com problemas de segurança em planta. Então, isso também é muito importante utilizar. Drones para fazer mapeamento e planejamento de prioridades de manutenção em estrutura e vaso de pressão, por exemplo. Análise de perímetros para segurança de acesso e monitoramento crítico e cibersegurança. Área perimetral também é uma tendência aí para monitoramento remoto. Com relação às pessoas, no caso que estão trabalhando diretamente com manutenção, a gente aqui propõe 3 elementos de alto impacto, porque é importantíssimo a equipe conhecer. Aprender a análise e aquisição de dados focados em IoT e Data Science. Então isso é um pré-requisito. Então a gente caminha para isso, né? A manutenção inteligente. Depois, trabalhar com criação de modelos de aprendizado de máquina. O técnico de manutenção do futuro, ele vai dominar a aprendizagem de máquina, o machine learning, para criar os seus próprios modelos preditivos. E usar ferramentas de manutenção remota, tá? Como nós vimos. Então também é uma grande tendência aí nessa manutenção 4.0. Então a gente conclui aí, né, que a aplicação da digitalização na indústria leva a uma manutenção industrial que é um outro perfil, ok? Onde o foco passa a ser o quê? O nosso foco, a antecipação de eventos e o uso de ferramentas remotas, permitindo que a indústria 4.0 eleve, né, o nosso padrão de produção industrial. Então tá aí essa conotação.
Bom, então tá aí, pessoal. A gente tinha aí essa vontade aí de criar esse texto, essa apresentação. Sugiro que vocês entrem no nosso site, baixem o material, tem o paper, tem a apresentação, tem o texto, para vocês iniciarem uma pesquisa, tanto na área de faculdade, pós-graduação ou cursos técnicos, entendendo então alguns elementos. O objetivo da gente aqui foi fazer um recorte pequeno de algumas tendências da aplicação da digitalização na nova manutenção, de como ela caminha. E vocês que trabalham na indústria, aqui estão algumas diretrizes para vocês aí, nos projetos de transformação digital, vocês colocarem isso como elementos e premissas para vocês caminharem para isso, criar uma nova manutenção, que ela vem realmente performando uma nova indústria, essa nova indústria e essa nova indústria 4.0 que tanto nós estamos falando aí. Espero poder realmente ter contribuído com vocês de uma forma simples e direta. E dando continuidade a todo esse trabalho aí que a gente tem intenção de apoiar vocês aí nesse ambiente industrial. Agradeço muito a atenção de vocês, tá? Fico à disposição, tá aqui meu e-mail. Até a próxima, muito obrigado e boa sorte.